Saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Deladir Lima, da Assembleia de Deus em Pernambuco. E nós estamos aqui fazendo uma rápida introdução, essa é a parte 1, da introdução à LGPD para igrejas. Temos observado que não é um tema muito abordado, né? Recentemente houve uma palestra ou algo assim na CGADB, mas no dia a dia das igrejas não chegou. E nós queremos, assim, traçar aqui alguns comentários sobre esse assunto, a fim de alertar as igrejas em geral sobre a necessidade de estarem adequadas a essa lei. É uma lei nova, é uma lei recente, como vamos ver aqui um pouco mais adiante, e que exigem a nossa atenção, né? De que maneira essa lei pode impactar a sua igreja? Esse é o tema dessa nossa palestra introdutória. Então vamos lá. Preparei aqui um slide curtinho, somente para trazer uma introdução. Oportunamente nós vamos abordar mais a fundo, dada a nossa vivência com a área de dados, né, de informação, sistemas de informação, e aí nós vamos tentar unir os dois universos para trazer aqui no que pode ser impactada a sua igreja. Primeiramente, o que é essa LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD é um acrônimo, né? Esta lei ela foi sancionada pelo então presidente Michel Temer em 14 de agosto de 2018 e entraria em vigor em setembro de 2020. Tem sido, vamos dizer assim, protelada a sua vigência, dado a Covid, né? A pandemia também repercutiu na implantação dessa lei. Isso não impede de que as pessoas, né, as organizações, sejam adaptadas à lei, até porque a qualquer momento ela pode, de fato, passar a vigorar e de direito, né, e os seus artigos vão valer, né, vão se tornar a ordem do dia, como eu falo um pouco mais adiante. E aí a igreja, né, como um organismo social, ela não vai poder dizer assim, eu não sabia, ninguém me disse, né? Muito pelo contrário, né? Não existe esse negócio de desconhecer a lei e por isso descumprir ou não fazer. A lei é impositiva. Então, essa lei, ela entra em vigor em setembro, né? Entrou, né? E alguns dos seus aspectos estão sendo implementados pouco a pouco. As empresas e organizações em geral, incluídas nelas as igrejas, terão um período de 18 meses para se adaptarem. A quem se destina a lei? Olha, se destina a todas as organizações que lidam com dados de terceiros. Tá certo? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa e essa empresa coleta dados de um determinado fornecedor, né? Razão social, endereço, telefone, etc. Pronto, eu tenho que me enquadrar nessa lei. Tá certo? Então, qualquer organização que lida com dados de terceiros, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, tem que se enquadrar nessa lei. Eu dei aqui alguns exemplos, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, lá para a segunda parte desse vídeo aqui, que toda coleta de dados física ou online, tá certo? Está enquadrado nessa lei. O cadastro de usuários e clientes, fornecedores, cadastro de pessoas interessadas, pedidos de informação, todo tipo de coleta de dados que envolva dados de terceiros tem que estar enquadrado nessa lei, tá certo? Tem que estar enquadrado nessa lei coleta de informações de navegação. Nós vamos ver o que é isso um pouquinho mais adiante. Todo site, né, a rigor, ele coleta cookies. Ele coleta informações as mais diversas para tracejar o uso dos seus dados, das suas sessões, né, onde é que o usuário clicou, quanto tempo ele passou numa determinada informação, para formar o que se chama de KPI, né? Que é justamente para aquilatar, para fazer o levantamento de onde os usuários estão clicando mais, quais informações estão sendo mais acessadas, etc. Então, essas informações são informações imperceptíveis, na maioria das vezes, para os usuários. Mas agora, dentro dessa lei, ele vai ter que dar ciência de que os seus dados estão sendo coletados, que ele está sendo monitorado. Do contrário, a empresa está desenquadrada nas leis. E se fizer essa coleta e houver alguma repercussão legal, ela pode ser sancionada sim. Tá certo? E por último aqui,
nesses 4 grandes grupos, né, o armazenamento de dados pessoais. Né, de que maneira esses dados são armazenados dentro das empresas, dentro das organizações, dentro das igrejas, tá certo? Quem tem efetivo acesso a esses dados, quem são as pessoas autorizadas a terem acesso a esses dados e de que maneira eles são transacionados. Por exemplo, eu envio uma hipótese, vou falar aqui de uma hipótese real. Eu envio os dados dos meus membros para que uma empresa terceirizada imprima os cartões de membro. Eu coleto os dados, eu tenho que estar enquadrado na lei, mas no momento que eu pego esses dados e envio, eu também tenho que estar enquadrado em determinados parâmetros. Porque se aquele terceiro, para quem eu envio os dados, fizer um mau uso dos dados que eu estou enviando, por exemplo, enviando um mailing, né, uma propaganda indesejada, eu não autorizei o terceiro fazer isso, mas aquela empresa que emite os cartões de membro, por acaso, ela usou essa prática, né, que é uma prática antiética comercialmente, mas que muita gente faz. E aí ele pega os dados que eu enviei para ele, bonitinho, tudo parametrizado, organizado, ele pega esses dados e começa agora a enviar propaganda. Ou ele cede esses dados a outra pessoa para que faça o envio dessas propagandas ao usuário, via e-mail, via endereço. Então, eu posso ser responsabilizado, né, diante da LGPD se esses dados forem utilizados dessa forma. Tá certo? É claro, gente, que a gente está falando hipoteticamente, só que não custa nada estar precavido. Tá certo? Vamos ter aqui uma outra ideia prática, tá certo? O site coleta informação pessoal, nome, endereço, telefone, como a maioria dos sites, né? É corriqueiro hoje em dia. Então, ele tem que estar enquadrado nessas novas normas, sob o risco de ser acionado e ter que indenizar eventuais insatisfeitos em alguns contextos, que a lei especifica, inclusive a própria lei, a LGPD. É bom lembrar os irmãos que estão nos assistindo esse vídeo que a LGPD ela abarca 40 outros diplomas legais que nós temos sobre coleta, sobre manuseio de dados, etc. Então, a tendência é que essa lei ela catalise a influência desses outros 40 diplomas legais para, então, se impor e estabelecer sanções, tá certo? E o negócio pode complicar. Você já deve ter observado aqui, né, que muitos sites estão pedindo uma confirmação ao usuário. Né? Lá no rodapé da página, né, você tenta visitar uma determinada página e se você não recebeu anteriormente, você vai receber essa informação, que é obrigatório. Né? Eu dei alguns exemplos aqui. As setinhas bem abaixo aqui, né? Continuar e fechar, a gente usa cookies, tem gente que usa um linguajar mais descontraído, né? Outros usam um linguajar mais formal, né? Mas aqui, no caso desse site aqui da Panorama Móveis, olha só, a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa política de privacidade. Então, tem que ter um botão onde o usuário ele clique de fato. Não pode ser algo que o usuário aceite sem a sua confirmação tácita, explícita, digo. Não é tácita, é explícita. Sem a sua confirmação explícita. Tem que ser algo explícito, onde ele possa clicar confirmando que ele leu aquela informação e ele concordou com essa coleta de dados. Aqui um outro exemplo, uma outra loja com a outra linguagem, né? Uma linguagem mais formal, né? Utilizamos cookies para oferecer melhor experiência, melhorar o desempenho, analisar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo. Aí está lá o botão para o usuário clicar, tá certo? Então, se ele não clicar ali, daí para frente você pode ser responsabilizado se houver alguma eventualmente houver alguma situação em que ele possa acionar a empresa, né, dizendo que os dados foram coletados indevidamente, etc. Então é muito sério, né, precisa estar enquadrado, tá certo? Né, essa atitude de marcar, de clicar, tem alguns sites que tem uma caixa de checagem, nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso, né? De alguma forma obriga o usuário a dar uma confirmação, né? Então, quando o site, né, o portal, seja lá o que for, coleta esses dados, né, praticamente todos os sites fazem isso, né, através de cookies e outros mecanismos,
E o usuário ele tem que ser informado e autoriza expressamente essa coleta, tá certo? Por que as igrejas devem se preocupar então? Porque as igrejas são organizações que interagem a todo momento com pessoas e também com outras organizações. A igreja compra, a igreja às vezes até vende para o usuário final, a igreja transaciona das mais diversas maneiras os seus dados e precisa estar enquadrado, precisa se adequar a essa lei, sob pena de sofrer penalidades, né? A lei engloba também páginas que dependem de armazenamento de dados dos provedores. É bom ficar atento sobre isso, porque às vezes você faz uma assinatura de um GoDaddy, né? A assinatura de uma KingHost, a assinatura de outros provedores aí, e hospeda páginas tanto no Brasil quanto no exterior, tá certo? E essas plataformas de hospedagem, elas vão ser associadas ao proprietário do domínio, e tanto aquele que tem a hospedagem como o proprietário do domínio, eles serão responsabilizados se houverem eventuais problemas. Tá certo? Então, é muito sério isso, muito mais sério do que a gente possa imaginar. Né? E é bom a gente lembrar que não vai haver apenas uma revisão na coleta dos dados. Né? Vai haver uma revisão do próprio manuseio dos dados internamente. Então, não é apenas a página onde eu coleto os dados, é o que eu estou fazendo com esses dados, quem está tendo efetivo acesso, quem está manuseando esses dados dentro da minha igreja, dentro da minha organização. Tá certo? Como é que esses dados estão sendo feitos backup? Tem procedimentos bem específicos na lei sobre o backup, sobre a exclusão desses dados. Né? Saiu um membro da nossa igreja, nós vamos excluir os dados dele, ok, mas vamos reter alguns dados? Se vamos reter, isso tem que estar lá no plano de adequação LGPD e etc. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, pretendemos falar um pouquinho sobre isso mais adiante, tá certo? Mais detalhadamente. Né? Vamos aqui a um exemplo prático, tá certo? A Igreja Assembleia de Deus em Recife, eu peguei aqui esse exemplo de forma aleatória, podia pegar qualquer outra igreja para dar um exemplo, tá certo? Não tenho nenhum, não há nenhuma, vamos dizer assim, pessoalidade nisso, mas veja só, a Assembleia de Deus em Recife possui uma página que coleta os dados de pessoas que se decidiram para Cristo. Uma excelente iniciativa. Não estamos analisando o mérito da iniciativa, se a página é boa, Atenção, gente. Nós estamos dando um tom totalmente impessoal, tá certo? Então, quando a pessoa entra nesse endereço, iadpe.org.br, cai nesse formulário aqui, ó, que é um cadastro para novos convertidos. A igreja ela tem o direito, por alguma especificidade interna, de coletar os seus dados o que ela quiser. Mas, enfim, uma vez digitado esse cadastro, tá certo? Nós precisamos ter aí uma caixa de checagem semelhante a essa que eu coloquei aqui. Ó. Permito o armazenamento dos meus dados. Tá certo? Uma permissão explícita. Tá certo? Quando alguém acessar essa página e abrir esse cadastro, né, onde digita os dados para enviar para a igreja, né, o que seria uma operação simples, agora com a vigência da LGPD, é obrigatório ter uma caixa de checagem. Então, infelizmente, esse formulário ele não atende a essa exigência da lei. Futuramente a igreja vai se adequar, porque é uma igreja grande, organizada, né, e deverá se adequar a essa lei. Mas, enfim, tem que se adequar, tá certo? Detalhes aqui, ó, somente para a gente estar dando aqui uma introdução da introdução, primeira parte da introdução, né? Falando sobre como as igrejas devem estar preocupadas com essa lei. Primeiro detalhe, a caixa não pode vir marcada, então ela tem que vir assim vazadazinha, ó, vendo aqui, ó, como está aqui, vazada, para que o usuário ele mova o seu mouse ou o seu dedo, né, se for um formulário no celular, para clicar lá. Ele tem que marcar, tem que dar uma ciência objetiva. Né? A lei diz que a ciência tem que ser livre e inequívoca de sua concordância com a coleta e manipulação dos seus dados. Seu artigo 5º, né, inciso 12º, diz que tem que ter, inciso 12, digo, né, tem que ter essa ciência livre e inequívoca. Detalhe 2, essa ciência deve ser dada também nos formulários de papel. Porque alguém pode dizer assim, mas eu tenho um formulário que o meu novo convertido, que o meu membro, que uma pessoa lá da minha igreja preenche, e eu não tenho que me preocupar porque é um formulário de papel. A lei também abrange esse formulário de papel.
Então, se você tem aí um formulário que usa há milênios para coletar os dados dos seus novos convertidos, você vai ter que pegar esse formulário e inserir uma caixinha lá, tá certo? Ele dizendo que concorda, ele vai ter que marcar, ou quem preenche vai ter que marcar, para que ele tenha ciência de que houve a concordância do compartilhamento dos seus dados. Do contrário, a igreja vai estar desenquadrada, né, dessa exigência, tá certo? Evidentemente, as implicações são muito mais complexas do que a gente está dizendo aqui. A gente está falando de um mero formulário, tá certo? Então, tem preocupações reais que vão passar para o dia a dia das igrejas, tá certo? Recapitulando aqui, somente para fechar esse primeiro bloco da introdução LGPD para as igrejas. Coleta dados do teu formulário eletrônico, ou, pessoal, o teu formulário eletrônico, que aí não se aplica aos formulários em papel, né? Usa cookies, né? Isso aí você pode procurar saber com quem desenvolveu a página, né? Procurar essa informação com o teu pessoal técnico, armazena dados de pessoas e outras organizações, então precisa se adequar, não tem jeito, tá certo? Essa lei é uma lei recente, mas pelo andamento de sua implementação em larga escala, todo mundo está aderindo, as empresas, de um modo generalizado, estão aderindo, como vocês já devem ter visto aí aquelas confirmações, é parte da adesão a essa lei, tá certo? E agora o Brasil ele se junta a 120 outros países do mundo que implementaram algum tipo de controles nesses últimos anos, tem tudo para chegar à ordem do dia das igrejas, tá certo? Então, estejam enquadrados, tá certo? Nos acompanhem nos próximos vídeos, que nós vamos passar aqui informações, dada a nossa experiência com a área de sistemas de informação. É uma área que nós trabalhamos desde 1991. Né? Então, vamos tentar unir os dois mundos, o mundo legal com a parte de sistema de informação. Tá bom, gente? Vamos ficando por aqui nesse primeiro vídeo e siga aí para acompanhar os demais que serão publicados oportunamente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.